Capítulo 3 No princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz. E houve luz. Durante gerações, esse resumo majestoso da criação de nosso mundo tem sido o núcleo do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, a terceira religião monoteísta, sendo as duas últimas frutos da primeira. No século XVII, o arcebispo James Ussher de Armagh, na Irlanda, calculou por esses versos iniciais o dia e até o momento exato da criação do mundo, no ano 4004 AC. Muitas edições antigas da Bíblia ainda trazem impressas nas margens a cronologia de Ussher, mas muitos ainda acreditam que a Terra e o sistema solar do qual faz parte são bem mais velhos. Infelizmente, essa crença, conhecida como criacionismo, tem encarado a ciência como adversário e esta, muito ligada à teoria da evolução, enfrentou o desafio, iniciando a batalha. É lamentável que os dois lados tenham prestado pouca atenção ao que era sabido havia mais de um século, que os relatos da criação no Gênesis eram versões censuradas e abreviadas de textos mesopotâmicos bem mais detalhados. Estes, por sua vez, eram versões de um texto original sumério. As frentes de batalha entre criacionistas e evolucionistas, uma demarcação totalmente injustificada, conforme as evidências aqui apresentadas, ficam bem mais definidas, sem dúvida, pelo princípio de separação entre a religião e o Estado, personificado na Constituição dos Estados Unidos. Mas tal separação não é a norma entre as nações da Terra, mesmo em democracias esclarecidas como a da Inglaterra, e nem era a norma na Antiguidade, quando foram escritos os versos bíblicos. Na Antiguidade, o rei era também o sumo sacerdote, o Estado tinha uma religião e um Deus nacional, os templos eram sede do conhecimento científico e os sacerdotes os cientistas. Isto acontecia porque, no início da civilização, os deuses venerados, o foco da religiosidade, eram os Anunnaki/Nefilim, a fonte de todas as formas de conhecimento ou ciência na Terra. Em nenhum local, com exceção da Babilônia, foi tão completa a fusão do Estado, da religião e da ciência. Ali foi traduzido e revisto o original sumério da epopeia da criação, como demonstra o fato de Marduk, o deus nacional babilônico, ter recebido um correlativo celeste. Dando a Nibiru o nome de Marduk nas versões babilônicas da história da criação, usurparam para ele os atributos de um supremo deus do céu e da terra. Essa versão, a mais completa encontrada até hoje, é conhecida como Enuma Elish, quando nas alturas, suas palavras iniciais. Tornou-se o mais consagrado documento religioso político-científico da Terra. Era lido como a parte central dos rituais de Ano Novo e encenado em peças emocionantes, transmitindo o mundo de origem às massas. As tábuas de argila em que foi escrito eram consideradas propriedade valiosa nos templos e bibliotecas reais da antiguidade. Há mais de um século, quando foi decifrada a escrita das tábuas descobertas nas ruínas da antiga Mesopotâmia, percebeu-se que certos textos relatavam a história bíblica da criação, um milênio antes de ser compilado o Velho Testamento. Os mais importantes foram os textos encontrados na biblioteca do rei Assírio Assurbanipal, em Nínive, cidade famosa na Bíblia. Eles registravam uma história da criação semelhante, igual em certos trechos à do Gênesis. George Smith, do Museu Britânico, reuniu essas tábuas com os textos da criação e publicou, em 1876, o Gênesis Caldeu. George Smith estabelecia, conclusivamente, que existia, de fato, um texto acadiano com a história do Gênesis no velho dialeto babilônico, tendo precedido o texto bíblico em pelo menos 1000 anos. Nas escavações realizadas entre 1902 e 1914, foram descobertas tábuas com a versão assíria da epopeia da criação em que o nome Sur, o deus nacional assírio, substituiu o babilônico Marduk.
Descobertas subsequentes estabeleceram a antiguidade do texto épico e também sua indiscutível origem suméria. Em 1902, em seu trabalho As Sete Tábulas da Criação, L.W. King mostrou que os vários fragmentos formavam realmente 7 tábulas. 6 delas relatavam o processo da criação. A 7ª era inteiramente dedicada à exaltação do Senhor, Marduk na versão babilônica e Assur na Assíria. É natural associarmos essa divisão de 7 tábulas com a base da divisão de tempo na história bíblica em 7 partes, 6 das quais se referem à obra divina e a 7ª é devotada ao descanso e à revisão do trabalho realizado. É verdade que o livro do Gênesis escrito em hebraico usa o termo Yom, geralmente traduzido como dia, para indicar cada fase. Certa vez fui convidado a participar de um programa radiofônico de entrevistas com auditório numa das cidades do Cinturão Bíblico e uma mulher me desafiou exatamente a respeito desse assunto. Expliquei-lhe que o dia da Bíblia não significa o espaço de 24 horas terrestres, mas o conceito de uma fase do processo da criação. Ela insistiu em que a Bíblia se referia exatamente ao período de 24 horas. Salientei o fato de que esse texto do primeiro capítulo do Gênesis não tratava da noção humana de tempo e sim da do Criador, e aprendemos no livro dos Salmos, 94, que 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Perguntei-lhe se pelo menos podia aceitar a ideia de que a criação realizou-se em 6.000 anos. Mas não houve concessão, para meu desapontamento. Ela insistiu na ideia de que 6 dias significavam 6 dias. O relato bíblico da criação é um documento religioso e seu conteúdo deve ser considerado, acima de tudo, como uma questão de fé, em que se acredita ou não, ou um documento científico que nos transmite o conhecimento essencial sobre o princípio das coisas no céu e na terra. Sem dúvida, este é o cerne da discussão entre criacionistas e evolucionistas. Os dois campos teriam deposto as armas há muito tempo se compreendessem que o que os redatores e compiladores do livro do Gênesis fizeram não diferia do que tinham feito os babilônios. Usando a única fonte científica de seu tempo, os descendentes de Abraão, nascido de uma família real e sacerdotal de Ur, capital da Suméria, também o resumiram e fizeram dele a base da religião nacional, glorificando Yahvé, o que está no céu e na terra. O Marduk babilônico era uma divindade dupla. Com presença física resplandecente em seu rico vestuário, era venerado como Elu, traduzido por Deus, mas com significado literal de o elevado. Seus esforços para conquistar a supremacia sobre os outros deuses Anunnaki foram bem detalhados em meu livro The Various of Gods and Men. Por outro lado, Marduk era uma divindade celeste, um deus planetário que recebeu no céu seus atributos, seu papel e crédito pelas criações primordiais que os sumérios atribuíam a Nibiru, planeta cuja imagem simbólica mais frequente era do disco alado. Os assírios, substituindo Marduk por seu deus nacional Assur, uniram os dois aspectos e o representaram como um deus dentro de um disco alado. Seguiram-se os hebreus, que pregavam o monoteísmo e reconheciam, baseados no conhecimento científico sumério, a universalidade de Deus. Resolveram engenhosamente o problema da dualidade e da multidão de divindades Anunnaki envolvidas nos acontecimentos terrenos, forjando uma densidade singular e plural ao mesmo tempo, não um El, equivalente hebraico de Ilu, mas um Elohim, criador que é plural, traduzido literalmente por deuses, e também único. Esse ponto de vista diferente dos assírios e babilônios só pode ser explicado pela compreensão dos hebreus de que a divindade que falava com Abraão e Moisés e o Senhor Celeste, que os sumérios chamavam de Nibiru, não era cientificamente o mesmo ser, mas fazia parte de um Deus eterno e onipresente, Elohim, cujo grandioso desígnio universal traçou o destino já estabelecido de cada planeta e que os Anunnaki tinham realizado na Terra algo semelhante a uma missão predeterminada.
Assim foi manifestada a obra de um Deus universal no céu e na terra. Essa percepção profunda que se aloja no âmago da adoção de uma história da criação, e numa Elish, só poderia ser alcançada com a união da religião e da ciência, conservando na narrativa e na sequência dos acontecimentos uma base científica. Mas para reconhecer esse fato, que o Gênesis não representa apenas religião, mas também ciência, é preciso admitir o papel dos Anunnaki e aceitar os textos sumérios não como mitos e sim como relatórios dos fatos. Os estudiosos progrediram a esse respeito, mas ainda não chegaram a legitimar a natureza factual dos textos. Apesar de cientistas e teólogos já reconhecerem a origem mesopotâmica do Gênesis, eles continuam teimando em criar objeções ao valor científico dos textos antigos. Insistem em que não há ciência porque seria evidente, pela natureza das coisas, que nenhuma dessas historias possa ser produto da memória humana, para citar M.M. Sarna, do Seminário Teológico Judeu, em Understanding Genesis. A única objeção possível a essa declaração, como afirmei repetidamente em meus escritos, é de que a informação sobre o princípio das coisas, inclusive da criação do próprio homem, realmente não veio da memória dos assírios, babilônios ou sumérios, mas do conhecimento e da ciência dos Anunnaki/Nefilim. Eles também não podiam, é claro, recordar de que maneira o sistema solar foi criado, porque eles próprios ainda não tinham sido criados em seu planeta. Mas como nossos cientistas atuais têm uma boa noção do modo como surgiu o sistema solar e até como nasceu o universo, a teoria favorita é a do Big Bang. Os Anunnaki/Nefilim, capazes de viajar pelo espaço há 450 mil anos, tinham, evidentemente, a capacidade de chegar a argumentos sensatos sobre a criação, principalmente porque seu planeta passava por todos os planetas exteriores, como uma nave espacial, dando-lhes a oportunidade de examinarem repetidamente, de perto, o que era uma constatação bem mais ampla que as rápidas observações de nossas Voyager. Muitos estudos atuais do Enuma Elish, como o Gênesis babilônico de Alexander Eidel, do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, têm comparado o tema e a estrutura das narrativas da Bíblia e da Mesopotâmia. Ambas realmente começam com um relato que leva o leitor, ou ouvinte, na Babilônia, ao tempo primordial em que a terra e o céu ainda não existiam. Mas enquanto a cosmogonia suméria tratou primeiro da criação do sistema solar e só então montou o palco para o aparecimento do Senhor Celeste, Nibiru/Marduk, a versão bíblica passou por cima desse princípio e foi diretamente à batalha celeste e suas consequências. Com a imensidão do espaço como tela, assim delineou-se a versão mesopotâmica do quadro primordial. Quando nas alturas o céu não fora nomeado e embaixo a terra não fora chamada. Nada, exceto o primordial Apsu, seu criador, Mum e Tiamat, ela que os deu à luz, a todos. As suas águas foram reunidas. Nenhum junco se formara, nenhum pântano aparecera. Até na versão tradicional do rei James a introdução bíblica é mais verdadeira. Não sendo uma obra religiosa inspiradora, essa versão é uma lição de ciência primordial ao informar ao leitor que houve um tempo em que, de fato, o céu e a terra não existiam, e que foi necessário um ato do Senhor Celeste, seu espírito pairando sobre as águas, para a criação do céu e da terra e a separação da luz. Com os progressos dos estudos bíblicos e linguísticos desde o tempo do rei James, os editores da The New American Bible, a Nova Bíblia Americana, Católica, e da The New English Bible, a Nova Bíblia Inglesa, das igrejas anglicanas, resolveram substituir a expressão Espírito de Deus pela palavra vento, Ruach em hebraico, mudando o último verso para sua versão atual: e um vento poderoso de Deus pairou sobre as águas. Elas conservam, no entanto, o conceito de abismo da palavra hebraica Teon da Bíblia original, mas hoje, até os teólogos já sabem que é uma referência à entidade suméria Tiamat.
Compreendendo esse fato, a referência da versão mesopotâmica às águas misturadas de Tiamat deixa de ser alegórica e requer uma avaliação factual. Isto leva à questão das águas abundantes da terra e a afirmação bíblica, correta, como logo veremos, de que a terra ao ser formada, estava completamente coberta pelas águas. Se a água era tão abundante na terra desde o momento da criação, isso só seria possível se Tiamat também fosse um planeta aquoso e sua metade, que se transformou na terra, cheia de água. A natureza aquosa de Theon/Tiamat é mencionada em várias referências bíblicas. O profeta Isaías, 51:10, recordou os dias antigos em que o poder do Senhor talhou o Altíssimo, despedaçou o monstro aquoso, secou as águas do grande Theon. O salmista exaltou o Senhor da criação que com teu poder dispersaste as águas, o chefe dos monstros marinhos tu o quebraste. Qual era o vento do Senhor que pairava sobre as águas de Theon? Tiamat. Não o espírito divino, mas o satélite de Nibiru/Marduk que, de acordo com os textos mesopotâmicos, era chamado por essa palavra. Esses textos descrevem vividamente os raios e relâmpagos que Nibiru/Marduk arremeteu ao se aproximar de Tiamat. Aplicando esse conhecimento ao texto bíblico, surge o sentido correto. Quando, no princípio, o Senhor criou o céu e a terra, ainda não formada, estava no vazio, e havia trevas sobre Tiamat. Então o vento do Senhor pairou sobre as águas e o Senhor ordenou: haja o relâmpago. E houve uma luz brilhante. A narrativa seguinte do Gênesis não descreve a ruptura de Tiamat ou a dispersão de sua hoste de satélites de forma tão vívida quanto os textos mesopotâmicos. Mas é evidente pelos versos acima citados de Isaías e dos Salmos, assim como da narrativa de Jó, 26:7-13, que os hebreus estavam familiarizados com as partes omitidas da narrativa original. Jó recordou que o Senhor Celeste golpeou os auxiliares do altivo e exaltou o Senhor que, tendo vindo dos confins do espaço, dividiu Tiamat, Theon, e mudou o sistema solar. A abóbada partida ele estendeu no lugar de Theon, a terra suspendeu no vazio. Ele prendeu as águas em densas nuvens sem que estas se rasgassem com seu peso. Seus poderes prenderam as águas, sua energia fendeu o Altíssimo. Seu vento mediu o bracelete partido. Sua mão extinguiu o tortuoso dragão. Os textos mesopotâmicos passam, a seguir, a descrever como Nibiru/Marduk formou o cinturão de asteroides com a parte inferior de Tiamat. A outra metade dela ele colocou como um anteparo para os céus. Fechando-os juntos, como vigilantes ele os estacionou, inclinou a cauda de Tiamat para formar com o grande grupo um bracelete. O Gênesis começa a narrativa primordial nesse ponto e descreve a formação do cinturão de asteroides. E Elohim disse: haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E Elohim fez o firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento, e Elohim chamou o firmamento céu. Compreendendo que a palavra hebraica Shamayim se refere ao céu, ou em geral, os céus, os redatores do Gênesis esforçaram-se em empregar dois termos para o céu criado com a destruição de Tiamat. O que separou as águas superiores das águas inferiores, como salienta o texto do Gênesis, foi chamado de Raquia. Geralmente traduzida como firmamento, essa palavra significa literalmente bracelete partido. O Gênesis explica, então, que Elohim deu a Raquia, o chamado firmamento, o nome de Shamayim, o céu, termo que primeiro foi citado na Bíblia em duas palavras, Shamayim, significando literalmente onde as águas estavam. Na narrativa da criação do Gênesis, os céus eram um específico local celeste, onde Tiamat e suas águas tinham estado, onde o cinturão de asteroides foi partido. Isso aconteceu, de acordo com os textos mesopotâmicos, quando Nibiru/Marduk voltou ao local da travessia, a segunda fase da batalha com Tiamat.
Segundo dia, se preferir, como faz a narrativa bíblica. A narrativa antiga está repleta de detalhes surpreendentes. Seu conhecimento antigo é tão impressionante que a única explicação plausível é a oferecida pelos próprios sumérios, isto é, que os que chegaram à Terra vindos de Nibiru tinham sido a fonte desse saber. A astronomia moderna confirmou muitos desses detalhes, corroborando, ainda que indiretamente, as declarações principais da cosmogonia e astronomia antigas. A batalha celeste, que resultou na ruptura de Tiamat, a criação da Terra e do cinturão de asteroides e a captura de Nibiru/Marduk em uma órbita permanente à volta do Sol. Vamos examinar um aspecto da narrativa antiga, a hoste de satélites ou ventos que os deuses celestes possuíam. Já sabemos que Marte tem 2 luas, Júpiter 16 e várias outras menores, Saturno possui 21 ou mais, Urano 15 e Netuno 8. Até Galileu descobrir com seu telescópio, em 1610, os 4 satélites maiores e mais brilhantes de Júpiter, não se imaginava que um corpo celeste pudesse ter mais que uma companhia, como a Terra e sua lua solitária. Mas podemos ler nos textos sumérios que a gravidade de Nibiru/Marduk interagiu com a de Urano, e o invasor criou 3 satélites, ventos, enquanto Anu/Urano gerou 4 dessas luas. Ao atingir Tiamat, Nibiru/Marduk tinha um total de 7 ventos para atacá-la e Tiamat possuía uma hoste de 11, entre os quais o chefe da hoste, que estava para se transformar em um planeta com órbita independente. Nossa Lua, afinal. Outro elemento da narrativa suméria de grande significado para os astrônomos foi a declaração de que os fragmentos da parte inferior de Tiamat se espalharam pelo espaço onde antes ela existia. Os textos mesopotâmicos e sua versão bíblica no Gênesis são enfáticos e detalhados ao descrever a formação do cinturão de asteroides, insistindo na existência desse bracelete de fragmentos orbitando o Sol entre Marte e Júpiter. Mas nossos astrônomos não conheciam esse fato até o século XIX. A primeira constatação de que o espaço entre Marte e Júpiter não era apenas um vazio escuro surgiu com a descoberta, feita por Giuseppe Piazzi, em 1º de janeiro de 1801, de um pequeno corpo celeste entre os 2 planetas, que recebeu o nome de Ceres como distinção por ter sido o primeiro asteroide conhecido. 3 outros asteroides foram descobertos em 1807, Pallas, Juno e Vesta. Depois, não foi visto mais nenhum até 1845 e a partir daí surgiram centenas deles. Atualmente são conhecidos quase 2.000. Os astrônomos acreditam que existam pelo menos 50.000 asteroides com pouco mais de 1,5 km de diâmetro, além de bilhões de pequenos fragmentos que não podem ser avistados da Terra. Em outras palavras, a astronomia moderna levou quase 2 séculos para descobrir o que os sumérios sabiam há 6.000 anos. Mesmo com esse conhecimento, a declaração bíblica de que o bracelete perdido, o Shamam, ou o céu, dividia as águas que estão sob o firmamento das águas que estão sobre o firmamento, continuou sendo um enigma. Sobre o que, em nome de Deus, a Bíblia estava falando? Sabemos, é claro, que a Terra era um planeta aquoso, mas presumíamos que fosse o único. Muitos se recordam, sem dúvida, dos contos de ficção científica em que os alienígenas chegam à Terra para levar esse líquido exclusivo e precioso, doador da vida. Portanto, se os textos antigos se referiam às águas de Tiamat consequentemente às da Terra, e se esse era o significado das águas sob o firmamento, quais seriam as águas sobre o firmamento? Como informam os textos antigos, o cinturão de asteroides divide os planetas em 2 grupos. Estão sob ele os planetas terrestres ou inferiores e sobre ele os gasosos ou exteriores. Mas, excluindo a Terra, os primeiros tinham superfícies estéreis e os outros não possuíam nenhuma superfície. Ambos não apresentaram água, exceto a Terra, como o saber tradicional havia estabelecido.
Ora, esse foi o resultado das missões de naves não tripuladas de a todos os planetas, excluindo Plutão. Mercúrio, observado pela nave Mariner 10 em 1974-75, é muito pequeno e próximo do Sol para ter conservado água, se chegou a tê-la algum dia. Mas Vênus, que por sua proximidade do Sol não deveria ter água, surpreendeu os cientistas. As naves americanas e soviéticas não tripuladas descobriram que a superfície extremamente quente do planeta, quase 550 graus centígrados, não era decorrente da proximidade do Sol, mas de um efeito estufa. O planeta é envolto por uma espessa atmosfera de dióxido de carbono e nuvens de carbono que contém ácido sulfúrico. Como resultado, o calor do Sol permanece preso e não se dissipa no espaço durante a noite, criando uma temperatura sempre elevada que transforma em vapor a água existente no planeta. Mas Vênus apresentou água no passado? A análise cuidadosa dos resultados dessas investigações feitas por naves não tripuladas levou os cientistas a responderem enfaticamente que sim. O aspecto topográfico revelado pelo mapeamento por radar sugeriu a existência anterior de oceanos e mares. Esses volumes de água devem realmente ter existido em Vênus, como indicou a descoberta, na atmosfera infernal, assim denominada por alguns cientistas, de alguns vestígios de vapor de água. Os dados enviados por duas naves não tripuladas que examinaram Vênus durante um longo período, a partir de dezembro de 1978, convenceram a equipe de cientistas, encarregada da análise das descobertas, de que Vênus pode ter sido coberto anteriormente por uma camada de água que tinha, em média, quase 10 metros de profundidade. Eles concluíram, Science, 7 de maio de 1982, que Vênus chegou a ter pelo menos 100 vezes mais água em estado líquido do que tem hoje em forma de vapor. Estudos subsequentes sugeriram que um pouco dessa água pode ter servido para a formação das nuvens de ácido sulfúrico, perdendo seu oxigênio ao oxidar a superfície rochosa do planeta. Os oceanos perdidos de Vênus podem ser determinados pelos vestígios em suas rochas. Foi essa a conclusão de um relatório conjunto de cientistas americanos e soviéticos publicado em Science, maio de 1986. Realmente, havia água sob o firmamento, não só na Terra como em Vênus. As últimas descobertas científicas incluíram Marte na lista dos planetas interiores cujas águas comprovam a antiga afirmação. No final do século XIX, com as observações do astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli e do americano Percival Lovell, popularizou-se a ideia da existência de enigmáticos canais em Marte. A formulação provocou risos, prevalecendo a convicção de que Marte era seco e estéril. As primeiras observações das naves não tripuladas, nos anos 60, pareciam confirmar a noção de que Marte era um planeta geologicamente sem vida, como a Lua. Essa ideia foi totalmente desacreditada quando a espaçonave Mariner 9, enviada em 1971, entrou na órbita de Marte e fotografou toda a superfície do planeta, não estudando apenas 10% da área como nas pesquisas anteriores. Nas palavras dos astrônomos que dirigiam o projeto, o resultado foi assombroso. A Mariner 9 revelou vulcões, desfiladeiros e leitos secos de rios em profusão. A água desempenhou papel ativo na evolução do planeta, declarou Harold Mazurski, do setor de pesquisa geológica dos Estados Unidos, US Geological Survey, que chefiou a análise das fotografias. A prova mais convincente foi encontrada em muitas fotografias mostrando canais sinuosos e profundos que podem ter sido rios caudalosos. Somos forçados a concluir que estamos constatando os efeitos das águas em Marte. As descobertas da Mariner 9 foram confirmadas e acrescidas de novos dados com as missões Viking 1 e Viking 2, enviadas 5 anos depois.
Essas espaçonaves examinaram Marte com orbiters, satélites artificiais orbitantes, e landers, equipamentos de pouso, que desceram na superfície do planeta. Eles mostraram vestígios de muitas inundações causadas por grande quantidade de água na área chamada crise planetis, canais que anteriormente deram vazão à água vinda de vales marineris, degelos cíclicos de camadas congeladas do subsolo na região equatorial, rochas erodidas pela força das águas, e a evidência de antigos lagos, lagoas e outras bacias de água. Na fina camada atmosférica de Marte foi encontrado vapor de água. Charles A. Bart, o principal cientista encarregado da medição por raios ultravioleta da Mariner 9, calculou que a evaporação chegou a equivaler a 380 mil litros diários de água. Norman Horowitz, do Caltech, inferiu que grande quantidade de água, em qualquer estado, foi introduzida na superfície e atmosfera de Marte em eras passadas. Isso explicaria a existência de tanto dióxido de carbono, 90%, na atmosfera marciana. Um relatório publicado pela União Geográfica Americana, Journal of Geophysical Research, 30 de setembro de 1977, sobre os resultados do projeto Viking, concluiu que em passado distante gigantescas correntezas esculpiram a paisagem marciana em muitas regiões. Um volume de água equivalente ao lago Erie fluiu, formando grandes canais. O lander da Viking 2 informou a existência de gelo no terreno em que pousou. Esse gelo consistia na mistura de água e dióxido de carbono congelados. A discussão a respeito das capas de gelo de Marte, se contém gelo comum ou seco, dióxido de carbono sólido, foi concluída em janeiro de 1979, quando os cientistas do JPL informaram na segunda Conferência Internacional sobre Marte realizada no Caltech, em Pasadena, que o Polo Norte é coberto de gelo comum, o que não é o caso do Polo Sul. O relatório final da NASA após as missões das Viking, Mars, The Viking Discoveries, concluiu que Marte já teve água suficiente para formar uma camada de vários metros de profundidade sobre toda a superfície do planeta. Segundo se acredita, isso acontecia porque Marte, como a Terra, oscila ligeiramente sobre seu eixo enquanto gira. Esse fator provoca diferenças climáticas marcantes a cada 50 mil anos. Quando o planeta era mais quente podem ter existido lagos nas dimensões dos grandes lagos da América do Norte, com quase 5 quilômetros de profundidade. É uma conclusão quase obrigatória, declararam Michael H. Carr e Jack Macaulay, do Levantamento Geológico Americano, em 1985. Nas duas conferências sobre Marte realizadas em Washington, em julho de 1986, sob os auspícios da NASA, Walter Sullivan informou ao The New York Times que os cientistas expressaram sua convicção de que na crosta de Marte existe água oculta em quantidade suficiente para fluir, teoricamente, por todo o planeta numa camada média de 300 metros de profundidade. Os cientistas da Universidade Estatal do Arizona que trabalhavam na NASA avisaram seus colegas soviéticos, encarregados dos projetos russos de pesquisa em Marte, de que alguns desfiladeiros profundos do planeta ainda podem ter água corrente no fundo ou logo abaixo do leito seco. O que inicialmente era considerado um planeta seco e estéril passou a ser, na última década, um corpo celeste que já teve água em abundância. Não apenas uma massa líquida tranquila, mas fluente, vigorosa, escavando e formando o aspecto de sua superfície. Marte aliou-se a Vênus e a Terra, confirmando o conceito dos textos sumérios da água sob o firmamento nos planetas interiores. A antiga afirmação de que o cinturão de asteroides separava as águas do firmamento das que estão acima, significa que havia água nos corpos celestes mais distantes. Já estudamos as últimas descobertas da Voyager 2 que confirmam a descrição suméria de Urano e Netuno como planetas aquosos.
E o que dizer dos outros dois que orbitam entre esses planetas exteriores e o cinturão de asteroides, Saturno e Júpiter? Saturno, um gigante gasoso com volume superior a 800 vezes o tamanho da Terra, ainda não foi sondado além de sua superfície, supondo-se que exista abaixo da grande atmosfera de hidrogênio e hélio, um núcleo sólido. Mas suas várias luas e seus anéis deslumbrantes são formados em grande parte de gelo, se não no todo, e talvez até de água no estado líquido. Originalmente, as observações de Saturno feitas da Terra mostravam apenas 7 anéis. Porém, após as pesquisas espaciais, sabemos que existem muitos outros mais estreitos e milhares de pequenos aros enchendo o espaço entre os 7 principais. Todos juntos causam o efeito de um disco fonográfico, com as ranhuras formadas por eles. A espaçonave não tripulada Pioneer 11 estabeleceu, em 1979, que os aros anéis são feitos de matéria congelada, acreditando-se na ocasião que eram pequenos pedaços de gelo com apenas alguns centímetros de diâmetro ou massa rarefeita como a neve. O que inicialmente foi descrito como um brilhante carrossel de cintilantes partículas de gelo revelou-se, no entanto, segundo os dados da Voyager 1 e da Voyager 2, em 1980 e 1981, uma camada de pedaços bem maiores, do tamanho de seixos até o de grandes casas. Estamos vendo um mar de gelo brilhante, disseram os cientistas do JPL. Em alguma era primordial, o gelo foi água em estado líquido. As 3 maiores luas de Saturno, observadas mais de perto pelas 3 espaçonaves, especialmente a Voyager 2, mostraram possuir muita água e não apenas em forma de gelo. Em 1979, a Pioneer 11 informou que o grupo das luas interiores de Saturno, Janus, Mimas, Encélado, Tétis, Dione e Rhea, aparentavam ser corpos gelados, constituídos principalmente de gelo. Em 1980, a Voyager 1 confirmou que essas luas interiores e outras menores recentemente descobertas eram esferas de gelo. Encélado, examinado mais de perto, mostrou uma superfície lisa resultante de antigas crateras cheias até a borda de água em estado líquido e depois congeladas. A Voyager 1 também revelou que as luas exteriores de Saturno eram cobertas de gelo. A lua Iapetus surpreendeu os astrônomos com partes escuras e brilhantes, descobrindo-se que estas eram cobertas de água gelada. Em 1981, a Voyager 2 confirmou que Iapetus era uma bola feita principalmente de gelo, com alguma rocha no núcleo. Von R. Schleman, da Universidade de Stanford, concluiu que os dados indicavam na formação de Iapetus a proporção de 55% de água gelada, 35% de rocha e 10% de metano congelado. Titã, a maior lua de Saturno, maior que o planeta Mercúrio, mostrou-se com uma atmosfera e superfície ricas em hidrocarbonetos. Mas sob esse manto de gelo com quase 100 km de profundidade, à medida que aumenta o calor interno desse corpo celeste, forma-se uma fina camada de neve parcialmente derretida. Acredita-se agora que provavelmente exista mais abaixo uma camada de água fervente com mais de 150 km de profundidade. Em geral, os dados da Voyager levam a crer que Titã seja formado de 15% de rocha e 85% de água e gelo. Saturno será uma versão ampliada de Titã, sua maior lua. Futuras missões poderão fornecer a resposta. Por enquanto ficou evidente, até onde os modernos instrumentos puderam detectar, que em suas luas, mesmo as menores, e nos anéis havia água por toda parte. Saturno também confirmou as antigas declarações. Júpiter foi investigado pelas Pioneer 10, Pioneer 11 e as 2 Voyager. O resultado foi semelhante ao de Saturno. Descobriu-se que Júpiter, um gigantesco planeta gasoso, emite enormes radiações de calor e está envolto numa espessa atmosfera sujeita a violentas tempestades.
Essa capa impenetrável é formada principalmente de hidrogênio, hélio, metano, amônia e vapor de água, com prováveis gotas desse líquido. Os cientistas concluíram que abaixo dessa espessa camada atmosférica existe água em estado líquido. Como no caso de Saturno, as luas de Júpiter se mostrarão mais fascinantes, reveladoras e surpreendentes que o próprio planeta. Das 4 luas descobertas por Galileu, Io, a mais próxima de Júpiter, revelou uma atividade vulcânica totalmente inesperada. Apesar de os vulcões expelirem principalmente enxofre, o material das erupções contém certa quantidade de água. A superfície de Io mostra vastas planícies cortadas por valas que parecem cavadas pela água corrente. Os cientistas chegaram a um consenso de que Io tem algumas fontes internas de água. Europa, como Io, parece um corpo rochoso, mas sua densidade menor sugere a presença de maior quantidade de água interior que 10. Sua superfície mostra linhas cruzadas parecendo veias, lembrando a equipe da NASA fendas rasas em um mar de gelo. Um exame mais próximo de Europa, feito pela Voyager 2, revelou uma camada consistente de água sob a superfície rachada. Em dezembro de 1984, no Congresso da União Geográfica Americana em São Francisco, David Reynolds e Steven Scurris, 2 cientistas do Centro de Pesquisas AMES, da NASA, aventaram a existência de um oásis de água líquida com organismos vivos sob o lençol de gelo do satélite Europa. Depois de novo exame das fotografias tiradas pela Voyager 2, os cientistas da NASA concluíram que essa nave espacial pode ter testemunhado erupções vulcânicas de água e amônia no interior dessa lua. Atualmente acredita-se que a Europa tenha uma capa de gelo de muitos quilômetros de espessura, cobrindo um oceano de água líquida com quase 5 quilômetros de profundidade que não se congela devido à diminuição da radioatividade e à fricção das forças das marés. Ganímedes, a maior lua de Júpiter, é aparentemente coberta de uma mistura de água congelada e rochas, sendo possível que abalos sísmicos tenham rompido sua crosta de gelo. Acredita-se que talvez seja feita quase inteiramente de água congelada, com um oceano líquido próximo ao núcleo. Calisto, a 4ª lua de Galileu, com o tamanho aproximado do planeta Mercúrio, também apresenta uma rica camada de gelo. Abaixo dela, água em degelo e no estado líquido cerca um pequeno centro rochoso. Calcula-se que Calisto tenha mais de 50% de água. Um anel descoberto à volta de Júpiter também é feito principalmente, se não inteiramente, de partículas de gelo. A ciência moderna confirmou na íntegra a antiga afirmação de que realmente existiam águas sobre o firmamento. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, com cerca de 300 vezes o tamanho da Terra. Contém 90% de toda a massa planetária à volta do Sol. Como vimos antes, os sumérios o chamavam Kishar, o primeiro em terra firme entre os corpos planetários. Saturno, apesar de ser um pouco menor que Júpiter, ocupa um espaço muito maior no céu por causa dos anéis que formam um disco com um diâmetro de mais de 1 milhão de quilômetros. Os sumérios o chamavam Anshar, o primeiro nos céus. Evidentemente, eles sabiam do que estavam falando. Observando o Sol. Quando observamos o Sol a olho nu, na hora do alvorecer ou do poente, sua forma é a de um globo perfeito. Mas os sumérios o representavam como um disco com raios triangulares à volta de sua superfície, como aparece no selo cilíndrico VA-243. Por quê? Em 1980, os astrônomos do Observatório de Grande Altitude da Universidade do Colorado fotografaram o Sol com uma câmera especial durante um eclipse observado na Índia. As fotos revelaram que, devido às influências magnéticas, a coroa solar aparece como um disco com raios triangulares saindo da superfície, como mostrará a ilustração dos sumérios, 1 milênio antes.
Em janeiro de 1983 enviei essa ilustração enigmática do selo cilíndrico sumério ao editor do Scientific American, jornal que anunciou a descoberta dos astrônomos. Em resposta, a 27 de janeiro de 1983, o editor Dennis Flanagan respondeu: "Agradeço sua carta de 25 de janeiro. O que o senhor informa é muito interessante e poderemos publicar." Além dos muitos enigmas que esta ilustração suscita, eu tinha escrito em minha carta, principalmente o da fonte do conhecimento sumério, soma-se agora a sua aparente familiaridade com o verdadeiro aspecto da coroa solar. Será a necessidade de descobrir a fonte do conhecimento sumério que ainda impede a publicação do que o Scientific American considerou muito interessante?